Olá, meus amigos, vamos falar agora sobre o risco de crédito, que nada mais é do que o risco de inadimplência. No caso, quando alguém vem te pedir dinheiro emprestado, eu te pago semana que vem e a pessoa não paga, esse é o risco de crédito, é o risco de você não receber. O mercado chama de default isso, né? Seria quando a instituição que você investe não tem condições de te pagar, no caso. Um exemplo bem claro acontece quando você compra um CDB de um banco e o banco falha. E daí, bem, você se quebrou, né? Na verdade não, na verdade existe o FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, que ele não é um fundo, ele é uma fundação, pode ser chamado, que são vários bancos nacionais, eles depositam um valor de acordo com o título investido, que serve como garantia, né? Então, se você tem um montante até 250 mil por instituição, até 4, ele garante esse montante. Então, 250 mil reais por banco que falha, você consegue receber. Mas é interessante porque o FGC ele trata das financeiras e dos bancos, né? E são apenas alguns títulos. Vamos falar sobre cada um deles quando chegar na parte dos títulos privados que são assegurados e que não são segurados pela FGC. Mas, além dos bancos, que são os mais garantidos e mais seguros, né, passando pelas empresas, que são talvez mais inseguras, porque algumas empresas não têm garantia nenhuma. Quando você compra uma debenture da empresa, você é um credor quirografário, quer dizer que você é o último na lista de pagamentos se a empresa quebrar, né? E um dos menores riscos é o governo, que é o título do Tesouro Direto. Quando você compra o título do governo, você fala, tô bem, né? Porque a única chance do governo não me pagar é se o governo quebrar. Mas os governos quebram, né? Vamos falar assim que a dívida pública de um país é o Tesouro Direto. Então, 40% da dívida do país é pago com juros e amortizações. A gente vê no jornal. E que dívida que é essa? Pergunta. Bem, é o título do Tesouro. Eu tenho o Tesouro Direto, talvez você tenha. Cada um que compra o título do Tesouro ali para investir o dinheirinho que tem guardado para não deixar na poupança, é credor do governo. O governo me deve, não só como contribuinte, mas como investidor, que eu compro títulos dele. Então, eu quero que o governo pague a dívida porque eu posso recuperar o valor que eu investi. Eu vejo aí alguns políticos falando, não, vamos pagar a dívida. Bem, dar calote não é legal, não é legal. Você vê países que deram calotes na dívida, não pagaram o FMI, né, por exemplo, como a Argentina, elas estão numa situação bem triste, porque quando você dá um calote internacionalmente, as empresas não crescem, não há investimento, não vem estrangeiro, não vem empresas investirem no Brasil. Então, quando você dá um calote em nível nacional, que é o risco do crédito, né, fica feio para o país, não desenvolve, não tem indústria. Então, quando você investe numa empresa, você tem o risco da empresa não te pagar e a empresa quebrar. Né? Quando você investe no banco, tem o risco do banco quebrar também. Quando investe num país, o país também pode quebrar. Só que acontece que quando o país quebra, ninguém mais vem no país. Acontece como tem alguns países no mundo aí que ninguém quer investir. A Argentina está numa situação bem delicada agora. Ninguém aceita o peso. Eu estava vendo uma notícia do Uruguai, que as casas de câmbio apenas vendem peso, eles não estão comprando mais peso, porque ninguém acredita na moeda, a moeda faliu, a Argentina faliu, eles estão numa situação sensível. O risco de crédito ele existe e ele está mais perto do que imaginamos. No caso do Brasil, se ultrapassar o teto dos gastos, que foi feito pela emenda do governo Temer ainda, a emenda do PEC do teto que chamam, né? Se passar desses gastos, o governo vai ter o descontrole fiscal e com isso pode ter um fim da economia como nós conhecemos. E é um risco que existe, não dá para ficar de cabeça baixa e fingir que nada está acontecendo, porque se nós acertar, né, nós vamos ter que aguentar essa pancada e não vai ser legal, nem um pouco. Mas vamos pro próximo que estamos aqui para aprender.